Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Estamos fazendo breves reflexões em relação ao livro Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. E estamos lá no capítulo 2, na segunda parte, falando a respeito das comunicações por meio das evocações que Kardec realizou daqueles espíritos considerados felizes que se encontram em uma condição de equilíbrio espiritual, em retornando à pátria espiritual. Nós vamos falar hoje a respeito da evocação do doutor de Moer. Acredito que é assim que se pronuncia, de Moer. E Kardec faz uma introdução que nós vamos fazer a leitura. O senhor de Moer era um médico homeopata muito distinto em Albe. Seu caráter, tanto quanto o seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e apesar de sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar de pobres enfermos. Então, assim, Kardec apresenta eh, as qualidades morais do senhor de Moer. E o que nós observamos aqui na sequência é que ele, falecido em 25 de janeiro de 1865, ele foi evocado 5 dias após na Sociedade Espírita de Paris, pela equipe lá, pela equipe de Kardec, e ele já começou se apresentando, é, dizendo que estava muito honrado de poder retornar e apertar as mãos, entre aspas, do seu mestre e amigo senhor Allan Kardec. Olha que interessante, já a lucidez desse espírito 5 dias após o seu desencarne. E ele diz na sequência que ele ficou num estado de letargia, ou seja, dormindo logo após o seu desencarne durante algum período. Não se falou aqui quanto tempo permaneceu dormindo, mas que logo ele já se viu desperto e se reconhecendo como espírito desencarnado, estando no plano espiritual. Muito interessante essa consciência que os espíritos daqueles que aqui, enquanto encarnados, nutriram bons sentimentos, um bom comportamento, um desejo sincero de dar cumprimento aos ensinamentos de Jesus no relacionamento com o próximo, como esses espíritos já se encontram após o seu desencarne em razoável equilíbrio, né? Eles apresentam esse relato após as evocações. Vou fazer a leitura aqui na sequência o que ele nos disse. O quanto sou feliz. Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa, com voo rápido, o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino, átomo, diante da grandeza, da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Olha que interessante esse relato do senhor de Moer, quando ele fala a respeito da sua aparência física, sim, aparência física promovido pelo corpo espiritual que todos nós temos, né? Após o desencarne, estaremos ali conectados ao nosso corpo espiritual ou perispírito. E ele diz aqui que a sua aparência agora é de um jovem,
de um jovem, né, sem cabelos brancos e sem rugas, o que chama a atenção. Porque quando Kardec apresentou aqui as características do Senhor de Moer, ele era bem idoso, já uma pessoa bem idosa, tinha suas dificuldades diante da, da idade que já possuía, né? Isso levou ao seu desencarne. E então ele, enquanto espírito, a projeção da sua imagem que ele criou inconscientemente era dele mais jovem. Muito interessante isso, né? Vem de acordo com o que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos em relação a essa aparência que nós projetamos após o nosso desencarne. É a nossa aparência que encontra-se no nosso subconsciente. E interessante que normalmente a aparência que nós projetamos é uma aparência mais jovem, né? Muito bom. E ele continua: estou feliz, estou na glória. Ó, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor, mas vou fazer-lhe um estudo. Virei depois, junto a vós, a homenagem de meus trabalhos de espírito, que vos dedico ao adiantamento. Até breve, e assina de Moer. Essa foi a primeira comunicação que ele deu 5 dias após o seu desencarne, ou seja, no dia 30 de janeiro de 1865, lá na Sociedade Espírita de Paris. Depois, na sequência, existem mais umas 2 ou 3 comunicações que ele deu antes, só que em outros grupos espíritas. E tem uma aqui que ele deu essa comunicação um dia depois do seu desencarne, já lúcido e consciente da sua condição. Convido os amigos a fazer a leitura desta evocação do Senhor de Moer. O que nos chama a atenção aqui é uma outra comunicação que eu vou fazer a leitura, né, a respeito dessa informação que ele nos trouxe. Porque nós ouvimos falar, nós que estudamos o Espiritismo, ouvimos falar que a espiritualidade chegou a advertir Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, chegou a adverti-lo a respeito do seu excesso de trabalho, porque ele estava se excedendo no seu trabalho, né? De tal era a sua empolgação de dar cumprimento a essa missão que ele recebeu, de trazer para nós aqui o Espiritismo. Então ele recebeu realmente a advertência em relação ao excesso, e olha que interessante, nós encontramos aqui essa advertência, essa notícia diante do excesso de trabalho de Kardec, que foi trazido aqui nessa evocação do espírito do Senhor de Moer. E eu vou fazer a leitura agora desse trecho. Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, ele está falando da desencarnação de Kardec, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. Olha que mensagem que ele está deixando aqui para nós, né? Falando então que a codificação apresentada por Kardec, os 5 livros básicos que nós recebemos, não é a obra completa. Não é a obra completa do Espiritismo. É a base do Espiritismo, sim, mas não é a obra completa. Conforme ele disse aqui, ó, que ele ainda retornaria para dar complemento a essa obra. Muito interessante o que ele está falando aqui para a gente. Entretanto, é preciso dar, antes de partir,
A última demão as obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador, e se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo, por excesso de trabalho, para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para os nossos mundos. Você vê que interessante? Ele está dando uma advertência, está falando aqui a respeito do excesso de trabalho. E olha o termo que ele utiliza aqui, ó. Culpável de homicídio voluntário. O que é isso? Culpável de homicídio voluntário. Que é o suicídio. É o suicídio. Se não se precaver em relação aos excessos que cometem. E nós também. Nós, quando cometemos diversos excessos que prejudicam o nosso organismo e antecipa o nosso retorno à pátria espiritual, nós somos verdadeiros suicidas inconscientes. Exatamente isso que ele está falando aqui. Não é necessário temer em dizer-lhe toda a verdade, para que se acautele e siga à risca as nossas prescrições de Moer. Ele está falando justamente isso, né? Que o que eles dizem aqui, o que o Sr. de Moer está falando é diretamente para Kardec, para que essa verdade sirva para que ele tome cuidado. Tome cuidado com os excessos de trabalho e siga às riscas as nossas prescrições ou recomendações. Então é aqui, justamente aqui nessa evocação, que nós encontramos aquilo que é dito quando fazemos estudo do Espiritismo, que Kardec havia sido advertido em relação aos excessos que estava cometendo diante do trabalho na decodificação do Espiritismo, colocando em risco a sua própria saúde e que ele precisava tomar cuidado com isso. É aqui que nós encontramos, interessante, né? Depois disso existem também mais umas duas comunicações que ele nos apresenta e deixa bem claro que o senhor de Moer, enquanto médico homeopata que ele era, enquanto encarnado, após o seu desencarne, ele imediatamente continuou exercendo essa atividade que ele tinha no exercício da medicina, no cuidado médico em relação às demais pessoas desencarnadas e encarnadas. Ou seja, o trabalho continua. O trabalho continua para todos nós. Aquela ilusão de permanecer na espiritualidade sem fazer nada, ou que o sujeito descansou após o seu devido o seu desencarne, aquilo é uma fantasia, uma ilusão que a sociedade alimenta de maneira equivocada, inclusive, né? Porque o trabalho continua. A nossa necessidade de nos esforçar para a nossa recuperação, para o nosso reequilíbrio e a necessidade do trabalho, que em diversas frentes de trabalho, várias coisas a serem feitas no plano espiritual, maneira de sermos úteis e de exercitarmos o amor ao próximo, assim será. Mas nós precisamos procurar, nós precisamos querer fazer isso, né? Sermos úteis, exercitar o sentimento de amor aos nossos irmãos. Então, mais uma vez, fica aqui a dica para a realização da leitura das evocações do senhor Doutor de Moer. Muito interessante. Mais uma demonstração da maneira de paz, de equilíbrio e o despertar espiritual no plano espiritual daqueles que se esforçaram aqui na existência material em serem boas pessoas, em suportarem os desafios da vida, em enfrentarem os relacionamentos difíceis com esperança, com entusiasmo, com confiança e fé.
no Criador. É fundamental essa postura para que nós, no despertar espiritual, nós estejamos em condições razoáveis de felicidade. Meus amigos, então, para hoje é isso. E que Jesus abençoe e fortaleça a todos. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.